No coração da velha Coimbra, onde as pedras da universidade sussurram segredos de séculos passados, Ana sentiu o primeiro tremor. Não era o vento de Mondego que agitava as folhas das árvores centenárias, nem o eco distante de uma guitarra fado rasgando a noite. Era o toque fugaz dos dedos de Sofia sobre os dela, ao virar a página de um manuscrito amarelado na biblioteca joanina. «Olha aqui», murmurou Sofia, sua voz como o mel de um favo escondido nas colinas do Douro. Este mapa de 1520 revela não só os tesouros da cidade, mas os corações que os guardaram. Ana ergueu os olhos, e ali, no brilho dos candelabros de ferro forjado, viu não linhas traçadas em pergaminho, mas o reflexo de um desejo que ambas sabiam ser proibido pelas muralhas invisíveis da tradição. Naquele instante, o mundo parou, e Coimbra, com suas torres e conventos, tornou-se testemunha de um amor que nascia como uma faísca em lenha seca, pronto para incendiar ou consumir. Ana era uma historiadora de 32 anos, vinda das ruas empedradas de Lisboa, onde o Tejo carregava histórias de navegadores e saudades. Filha de um professor de literatura que sonhava com versos de Camões, ela havia crescido entre pilhas de livros e o aroma de café forte, misturado ao sal do mar. Mas Coimbra a chamava como um fado inevitável. Aceitara o convite para colaborar no Guia de Patrimónios Escondidos de Coimbra, um projeto ambicioso liderado pela família académica mais antiga da cidade, os Silvas, guardiões de cátedras há gerações. Sofia, a herdeira indiscutível, era o elo vivo dessa linhagem, uma mulher de 28 anos cujos olhos castanhos ecoavam a profundidade dos arcos manuelinos e cujos cabelos negros caíam como as vinhas que escalam as muralhas do castelo de Santa Maria. O projeto era mais que um livro, era uma ode à alma portuguesa, tecendo fios de história, folclore e geografia num tapete que revelaria os tesouros ocultos da cidade estudantil. Ana chegara em maio, quando as romarias de São João enchiam as ruas de balões coloridos e o cheiro de sardinhas assadas. Instalara-se num quarto apertado na Quinta das Lágrimas, onde, diz a lenda, Inês de Castro chorara por amor traído. Ironia que Ana só compreenderia mais tarde. Seu primeiro encontro com Sofia fora no paço das escolas, sob o sol filtrado pelas folhas de castanheiras. «Bem-vinda à nossa teia de memórias», dissera Sofia, estendendo a mão com um sorriso que misturava cortesia académica e algo mais selvagem, como o vinho tinto de Dão que queima a garganta antes de aquecer o peito. Trabalharam lado a lado nas semanas seguintes, desvendando enigmas. Exploraram a Sé Velha, onde os bispos medievais abençoavam uniões que o tempo esquecera, perambularam pelo jardim botânico, entre orquídeas exóticas trazidas pelos impérios perdidos, falando de rainhas esquecidas como Leonor Teles. Sofia contava histórias com a paixão de quem as vivia. Sentes? Aqui, o ar ainda carrega o perfume das damas que conspiravam nos salões. Ana, mais reservada, respondia com fatos tecidos em emoção. Sua tese sobre as mulheres nas cortes renascentistas era um testamento à sua própria luta por voz num mundo de vozes masculinas. Aos poucos, as conversas viravam confissões. Numa noite chuvosa, no café à brasileira, com o vapor do pastel de nata subindo como névoa de Mondego, Sofia admitiu: «Minha família espera que eu case com o filho do reitor, um homem de bigodes grisalhos e ideias obsoletas. Mas eu anseio por algo que pulse como o fado de Coimbra». Ana sentiu o coração apertar, recordando sua própria ruptura em Lisboa, com uma amante que escolhera a segurança social sobre o fogo do desejo. O amor delas floresceu em silêncios compartilhados, toques acidentais que se prolongavam. Uma tarde, no mosteiro de Santa Cruz, enquanto catalogavam os túmulos dos primeiros reis, Sofia traçou com o dedo o contorno de uma efígie de pedra. «Imagina amar assim, contra o destino», sussurrou. Seus olhos se encontraram e Ana, num ímpeto que desafiava as normas invisíveis, inclinou-se e roçou os lábios nos dela. Um beijo breve como o voo de uma andorinha sobre o rio, mas eterno como as estrelas que Dom Pedro ordenara esculpir no céu de pedra. Elas se separaram ofegantes, rindo nervosas, mas o selo estava feito. Daí em diante, Coimbra se tornou seu santuário secreto. Piqueniques no Chopal com queijos da Serra da Estrela e poesias de Florbela Espanca, danças improvisadas ao som de concertinas em festas de queima das fitas, onde o vinho da bairradas fazia girar como folhas no outono. Mas o paraíso tem suas serpentes. A família Silva, ancorada em tradições como as raízes de uma oliveira milenar, via no projeto não só preservação, mas perpetuação de seu nome.
O pai de Sofia, professor Eduardo Silva, era um gigante da historiografia, autor de tratados sobre o império que ignoravam as vozes das mulheres e dos marginalizados. Sua mãe, Dona Margarida, tecia redes sociais com a precisão de uma tapeceira de arraiolos. E o irmão mais velho, Tomás, um advogado de aspirações políticas, vigiava como um falcão sobre o ninho. Quando rumores começaram a circular, um sussurro de uma criada no paço, um olhar demorado visto por um aluno, a oposição se ergueu como uma muralha. Tudo veio à tona numa ceia familiar no solar dos Silvas, uma mansão barroca na encosta da cidade, com paredes forradas de retratos ancestrais e o aroma de bacalhau à brás pairando no ar. Ana fora convidada como colaborador exemplar, mas o ar estava carregado de tensão, como antes de uma tempestade no Atlântico. Sofia, sentada ao lado dela, apertava sua mão sob a mesa, os dedos entrelaçados como as videiras de um lagar. Eduardo ergueu a taça de Porto, ao legado que preservamos contra as modas passageiras. Seus olhos, porém, fixavam-se em Ana com frieza. Foi Tomás quem atacou primeiro. Ouvi dizeres, mana, que tua amizade com a Lisboeta vai além dos manuscritos. Coimbra não é Lisboa, aqui o sangue nobre não se mistura com experimentos. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Sofia empalideceu, mas ergueu o queixo. É amor, Tomás, não experimento. E o que preserva nosso legado senão o coração humano, em toda a sua glória imperfeita? A discussão explodiu em vozes sobrepostas, ecos de séculos de hipocrisia académica. Margarida chorou, invocando santos e tradições. Eduardo citou tratados morais de Inquisição, esquecendo que sua própria linhagem descendia de conversos perseguidos. Ana, sentindo-se como uma intrusa num auto de fé, tentou intervir. O guia que escrevemos celebra a diversidade da alma portuguesa, de D. Afonso Henriques às poetisas silenciadas. Porque nosso amor seria diferente? Mas as palavras se perderam em acusações. Sofia, dividida, implorou paz, mas o dano estava feito. Naquela noite, Ana partiu sob a chuva, o mondego inchado como seu peito, jurando nunca mais pisar no solar. A traição veio sutil, como o veneno em um cálice de vinho do Porto. Dias depois, no escritório da universidade, Ana encontrou o manuscrito do guia, seu coração pulsando em páginas, rasgado ao meio, com anotações marginais em caligrafia de Tomás. Perigosas influências modernas. Pior, trechos confidenciais sobre lendas que na história coimbrã, que ela e Sofia haviam descoberto em arquivos escondidos, amores entre freiras no convento de Celas, sussurros de saudades entre alunas na queima, estavam apagados, substituídos por narrativas heteronormativas. Sofia, ao ver o estrago, desabou. Meu irmão. Ele acha que me salva, mas destrói o que nos une. A dor as aproximou mais. Naquela noite, no quarto de Ana na quinta, elas se abraçaram sem palavras, o choro misturado ao som da chuva batendo nas vidraças, como um fado sem guitarra. O conflito escalou para o alto tráfego da queima das fitas, quando o guia foi apresentado num auditório lotado do Teatro Académico Gil Vicente. A multidão, uma tapeçaria de estudantes de black tees e capas negras, aplaudia os certos lidos por Sofia. Mas Tomás, do fundo, ergueu-se com um dossiê. Este trabalho, sob influência externa, deturpa nossa herança. Revela sentimentos que não pertencem à pureza coimbrã. O salão murmurou, olhares virando para Ana, isolada na primeira fila. Sofia subiu ao palco, voz trêmula mas firme. A herança de Coimbra é feita de corações partidos e uniões improváveis, como de Inês e Pedro, que sangraram por amor. Meu coração sangra agora, mas não por vergonha, por amor à verdade. Ela estendeu a mão para Ana, puxando-a ao centro, e ali, sob os lustres de cristal e o aplauso misto de choque e solidariedade, elas se beijaram, não em segredo, mas à luz de todos, um ato de rebelião romântica que ecoou como o toque das trombetas na romaria da Rainha Santa. A família se fragmentou. Eduardo deserdou Sofia verbalmente, trancando as portas do solar. Margarida, em segredo, enviou uma carta com um rosário de âmbar, suplicando reconciliação. Tomás, consumido pela culpa, confessou a traição numa carta anônima que vazou para a imprensa local. Eu temia perder nossa linhagem, mas destruí o que a torna viva.
O escândalo abalou a academia, mas também despertou aliados, professoras feministas que revelaram seus próprios legados escondidos, estudantes que organizaram vigílias no Mondego com velas e canções de José Afonso. No clímax veio a decisão pelo legado. O guia, agora completo apesar das mutilações, precisava de aprovação final do Conselho Universitário. Eduardo, convocado como presidente, enfrentou as filhas, pois Sofia e Ana, unidas, eram agora uma força. Na sala de reuniões com painéis de madeira escura e o cheiro de cera de abelha, ele as encarou: vocês arriscam tudo por um capricho. Sofia rebateu: não capricho, pai, preservação. Nosso amor, como o de tantas almas portuguesas, é o fio que tece a tapeçaria. Sem ele, o que resta senão pó? Ana acrescentou, voz suave como o fado de Coimbra: deixe-nos honrar o que você ensinou, a história não julga, ela lembra. Lágrimas sulcaram o rosto envelhecido de Eduardo. Ele assinou, murmurando: pelo sangue que corre em nós três. O amor preservou o legado. O guia foi lançado numa edição especial com uma dedicatória aos corações que Coimbra guarda, em segredo ou à luz do dia. Sofia e Ana mudaram-se para uma casa modesta nas margens do Mondego, onde plantaram uma vinha e adotaram uma cadelinha chamada Inês. A família, aos poucos, reconstruiu-se, Tomás tornou-se aliado, Margarida tricotava chales para visitas. E em noites de lua cheia, elas caminhavam pela cidade, mãos dadas, sentindo que o rio carregava não só saudades, mas esperanças. Coimbra, eterna e imutável, sussurrava: o amor, como sua pedra antiga, resiste ao tempo. Meses após o lançamento, o guia tornou-se um best-seller inesperado, vendido em quiosques ao lado do mercado Dom Pedro V, onde vendedoras de fios de ovos comentavam: este livro tem alma, como o nosso doce. Ana e Sofia recebiam convites para palestras, de Évora a Porto, de conventos a centros culturais, mas optavam por raízes profundas em Coimbra. Sua casa, um antigo armazém de vinho renovado com azulejos de vista alegre, ecoava com risos e discussões sobre novas descobertas. Um diário de uma poetisa do século XVIII, escondido nas entranhas da Biblioteca Municipal. A rotina delas era um balé de intimidade e trabalho. De manhãs, Ana preparava o pequeno almoço com pão de mafra e queijo fresco, enquanto Sofia lia trechos do guia em voz alta, testando o fluxo poético. Aqui, sobre o arco de Almedina, devíamos adicionar o mito de amor encantada que amava uma cristã, sugeria Sofia, olhos brilhando. Ana sorria, traçando o braço dela com os dedos. E como terminaria? Com um beijo sob as estrelas, ou com o exílio? Elas riam, sabendo que sua própria história era a resposta. Mas as cicatrizes da oposição familiar persistiam como marcas de varizes em folhas de parra. Eduardo, apesar da reconciliação formal, mantinha distância, visitas esporádicas ao solar, onde ele se trancava em estudos, murmurando sobre erros do tempo. Uma tarde de outono, com folhas douradas caindo como confetes da Romaria dos Fogos, Sofia recebeu uma carta selada com o brasão dos Silvas. Volte para casa, filha. O casamento com o reitor ainda pode ser arranjado. Esqueça essa ilusão. As palavras cortaram como faca de cozinha cortando cebolas para uma sopa de couve. Sofia chorou nos braços de Ana, o sal das lágrimas misturando-se ao perfume de lavanda do Alentejo que ela usava. Eles nunca entenderão que você é minha âncora, não minha corrente. Ana, cuja própria família em Lisboa enviava postais afatuosos com fotos do Chiado, sentia a dor como um eco. Lembra da lenda da Quinta das Lágrimas? Inês morreu, mas seu amor ecoou em fontes e jardins. Nosso amor fará o mesmo, regará novas vidas. Elas decidiram confrontar o passado, uma viagem a Tomar, berço dos Templários, onde o convento de Cristo guardava segredos de uniões sagradas e profanas. Caminhando pelos claustros, mão na mão, elas imaginaram freiras medievais trocando olhares proibidos atrás de grades de ferro. Aqui, o amor era heresia e salvação, disse Sofia, inclinando-se para um beijo que selava promessas. De volta a Coimbra, o conflito ressurgiu numa forma inesperada, o Festival de Fado de Coimbra, onde tradições académicas se entrelaçavam com melancolias profundas. Sofia fora convidada a apresentar uma palestra sobre o fado como guardião do património emocional.
Ana acompanhou, orgulhosa, vestida num vestido de linho branco inspirado nas rendas de Vila do Conde. O auditório do convento de São Francisco estava repleto, o ar carregado de expectativa e o cheiro de castanhas assadas vendidas na rua. Sofia subiu ao palco, voz firme. O fado não chora só por amores perdidos de homens. Ele guarda as saudades das mulheres que amaram nas sombras, como as lavadeiras de Mondego que cantavam para amantes secretas. Aplausos irromperam, mas do canto, Tomás surgiu, agora com um ar de arrependimento forçado. Irmã, tua visão é bela, mas perigosa. O conselho familiar discute revogar o apoio ao guia se persistires nessa exposição. Sofia congelou, o microfone tremendo em sua mão. Ana, da plateia, ergueu-se. Exposição? É verdade, Tomás. A verdade que teu pai ensinou, mas que tu temes viver. O salão murmurou, dividido entre conservadores que saíam batendo portas e jovens que gritavam amor livre, em uníssono com canções de intervenção. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para a Sé Nova, iluminada por holofotes, elas se curaram com toques gentis. Sofia traçou mapas invisíveis na pele de Ana, sussurrando, cada cicatriz tu é uma rua de Coimbra que eu amo mais. O amor delas, como o fado, era catarse, não posse, mas entrega. Mas a traição maior veio dias depois. Uma colaboradora invejosa, uma jovem arquivista chamada Clara, que Ana havia mentoreado, vazou e-mails privados para a imprensa. Títulos sensacionalistas, escândalo acadêmico, historiadoras desenterram segredos. E paixões proibidas. Clara, motivada por ciúme não correspondido, justificou-se num bilhete. Vocês roubaram o holofote, eu só equilibrei as contas. A dor foi aguda, como vinagre em feridas abertas. Ana questionou tudo. Será que nosso amor é só mais um capítulo a ser censurado? Sofia, com a resiliência de quem cresceu entre oliveiras retorcidas, respondeu, não. É o prólogo de uma nova era. Elas contra-atacaram com uma exposição no Museu Nacional Machado de Castro, exibindo artefatos do guia ao lado de cartas de amor históricas, de rainhas a plebeias. A abertura, numa noite de São Martinho com Jerupiga fluindo como rios de mosto, atraiu multidões. Eduardo apareceu, pela primeira vez sem armadura académica, e abraçou Sofia. Eu errei, filha. O legado não é sangue, é coragem. O inverno caiu sobre Coimbra como um manto de xadrez, com neves raras polvilhando os telhados de telha vermelha e o Mondego congelando em trechos rasos, como memórias endurecidas. A exposição no Machado de Castro tornou-se um farol, atraindo visitantes de todo o país, de pescadores do Algarve a intelectuais do Minho. Ana e Sofia guiavam tours noturnos, lanternas em punho, contando histórias de fantasmas amorosos que assombravam os corredores. Aqui, de Beatriz amou uma dama da corte e seu espírito ainda dança nos salões vazios. Os visitantes, tocados, deixavam notas em um livro de visitas. Vocês ressuscitaram não só pedras, mas almas. Mas a família Silva fervilhava embaixo da superfície, como um caldeirão de ensopado de borrego prestes a transbordar. Tomás, redimido superficialmente, tramava nos bastidores com aliados conservadores do Conselho Universitário. Seu plano, uma moção para revisar o guia, alegando imprecisões culturais que ofendiam a tradição católica portuguesa. Ele recrutara Clara, prometendo-lhe uma posição permanente, e juntos forjaram um relatório falso, citando fontes apócrifas de monges jesuítas que condenavam uniões contra a natura. A traição de Clara cortava mais fundo agora. Ana a confrontara num café escondido na rua Sofia Ribeiro. Porquê? Eu te ensinei a desenterrar verdades. Clara, olhos baixos como uma criança pega em mentiras, murmurou. Vocês brilham demais. Eu queria só um raio de luz. Sofia descobriu o complô numa manhã cinzenta, ao abrir o correio no Paço das Escolas. O relatório, datilografado em papel timbrado falso, acusava o guia de propaganda ideológica. Seu coração acelerou como o galope de cavalos na Romaria da Saúde. Correu para Ana, que catalogava moedas romanas na numismática. Eles querem nos silenciar de novo. Tomás. Ele nunca mudou. Ana, prática como as lavradeiras que tecem cestos de vime, propôs: lutemos com fatos.
Vamos ao Arquivo Central desenterrar provas de que a Igreja Portuguesa abençoou amores assim em segredo. Suas jornadas levou aos arquivos da Torre dos Livros, um labirinto de prateleiras poeirentas sob a Biblioteca Joanina, onde ratos de biblioteca, literais e metafóricos, vigiavam tomos proibidos. Horas se transformaram em dias, iluminadas por velas de cera de abelha e o ocasional uivo de um lobo distante nas serras. Encontraram um diário de 1640, escrito por uma freira do convento das Petras. Meu coração pertence à irmã Luzia, e Deus, em sua misericórdia infinita, une-nos na oração noturna. Era ouro, prova de que o amor lésbico tecera-se na tapeçaria católica portuguesa, como fios de seda em um bordado de Viana do Castelo. Armadas com essa descoberta, marcaram uma audiência com o conselho. O salão do reitorado, com tetos abobadados pintados de cenas bíblicas e o cheiro de madeira de castanheira queimando na lareira, era um tribunal medieval. Eduardo presidia, rosto impassível como uma estátua de D. Nuno Álvares Pereira. Tomás apresentou o relatório, voz untuosa, pela pureza de nossa herança. Sofia rebateu, desdobrando o diário com mãos trêmulas, pela verdade, irmão. Veja, amor como o nosso não é aberração, é herança. O conselho murmurou, dividido, velhos guardiões citando o Index Librorum Prohibitorum, jovens professores evocando o 25 de Abril e liberdades conquistadas. O clímax irrompeu quando Clara, consumida pela culpa, invadiu o salão com confissão em punho. Eu forjei tudo por inveja. Elas são o futuro que eu temo abraçar. Lágrimas escorreram, Tomás empalideceu, sua fachada ruindo como um castelo de cartas ao vento. Eduardo, em silêncio, folheou o diário, olhos úmidos. Eu vivi pela história, mas ignorei as histórias vivas. Filha, perdoa-me. O conselho votou a favor do guia, por maioria esmagadora, e o salão explodiu em aplausos, um coro como das procissões de Corpus Christi. Naquela noite, Ana e Sofia celebraram no Chopal, sob estrelas que pareciam olhos de antepassados aprovadores. Elas dançaram uma valsa improvisada ao som de grilos e o distante repicar de sinos da Sevelha, corpos próximos como páginas de um códice. Nosso amor preservou mais que pedras, sussurrou Ana. Sofia respondeu, preservou nós. A primavera irrompeu em Coimbra com fúria florida, jacarandás roxos tingindo as ruas como véus de noivas mouriscas e o ar carregado do perfume de Madre Silvas trepando pelas grades do Jardim da Sereia. O guia, agora imaculado e expandido com o diário da freira, voava das prateleiras das livrarias Fábrica, suas capas de cor gravadas com motivos de arabescos coimbrães, atraindo olhares curiosos. Ana e Sofia tornaram-se ícones discretos, convidadas para podcasts sobre património queer, onde suas vozes se entrelaçavam como as torres gêmeas da universidade. Mas a Vitória trazia suas próprias sombras, suaves como a penumbra de um claustro ao meio-dia. Sofia, grávida de dúvidas sobre o futuro, confidenciou a Ana numa tarde preguiçosa no Penedo da Saudade. E se nosso amor for só um capítulo? Quer filhos, um legado nosso. Ana, que sonhara com a adoção desde os dias em Lisboa, apertou sua mão. Seremos mães de histórias, de crianças órfãs como as que o Mondego carrega em suas correntezas. E quem sabe, de uma família que nos aceite inteiras. Elas visitaram o orfanato local, um prédio neoclássico com jardins de laranjeiras, e ali conheceram Maria, uma menina de 8 anos com olhos como o céu de Estremoz e uma paixão por desenhar mapas imaginários. Enquanto isso, a família Silva tecia reconciliações frágeis. Margarida, com mãos calejadas de tricotar mantas de lã da Serra da Lousã, convidou-as para um almoço no solar, não como intrusas, mas como filhas. A mesa gemeu sob peso de empadas de leitão, salada de perdiz e vinho verde espumante. Eduardo, mais humilde, ergueu a taça. Eu via o mundo em preto e branco, como iluminuras antigas. Vocês o coloriram. Tomás, ausente por assuntos em Lisboa, enviou flores de Alcácer do Sal com um bilhete, aprendendo a ser irmão de verdade. Clara, redimida, juntou-se ao projeto como assistente, sua inveja transformada em gratidão. O conflito residual veio na forma de uma oferta tentadora, uma cátedra em Harvard para Sofia, com bolsa para Ana. É o sonho académico, disse Sofia, olhando o prospectus com vistas nevadas. Mas Ana sentiu o aperto.
Coimbra nosso solo, partir seria como arrancar raízes de uma sobreira. Elas debateram noites adentro, sob o teto de vigas expostas de sua casa, com o fogo crepitando e chá de erva doce aquecendo as mãos. O amor não é prisão, argumentou Sofia. É asa. Decidiram recusar, optando por um curso online na Universidade Aberta, preservando sua vida tecida em tradições portuguesas, festas de São João com fogueiras e sardinha, romarias onde dançavam ao som de rabeca. O humanitarismo floresceu em ações. Inspiradas pelo guia, fundaram a Rede de Herdeiras, um coletivo de mulheres historiadoras que mapeavam legados femininos em vilas esquecidas, de Monsaraz a Sortelha. Numa viagem ao Alentejo, sob o sol escaldante que dourava os sobreiros, elas documentaram a história de lavradeiras que formavam irmandades de alma durante as colheitas. Aqui, o amor era sobrevivência, disse uma idosa com o rosto sulcado como campos arados. Ana e Sofia, tocadas, doaram um guia para bibliotecas rurais, garantindo que vozes silenciadas ecoassem. Um entardecer, no castelo de Monte Moro Velho, com cegonhas aninhadas nas torres como sentinelas, Sofia ajoelhou-se. Casa comigo, Ana? Não por lei, mas por Coimbra, pelo Mondego que nos viu nascer. Ana, lágrimas como orvalho em pétalas de rosas de Évora, aceitou com um anel de filigrana minhota. A cerimônia foi íntima, no Jardim Botânico, com Margarida como testemunha, Eduardo lendo Camões e Maria espalhando pétalas de buganvília. O verão de 2026 trouxe o calor úmido do interior, com o Mondego brilhando como um espelho de safira sob o sol implacável e as ruas de Coimbra pulsando com a energia da queima das fitas, capas negras voando como asas de corvos em festa e o ar embriagado por cerveja Sagres e hinos estudantis. Ana e Sofia, agora noivas no espírito das tradições, integraram-se à celebração como nunca, liderando um cortejo temático sobre herdeiras do fado, com trajes inspirados em lavradeiras do Mondego, saias rodadas e lenços bordados com motivos de corações entrelaçados. Maria, adotada formalmente após meses de papéis e corações abertos, tornara-se o centro de seu mundo. A menina, com cachos selvagens como vinhas do Dão, desenhava ilustrações para uma versão infantil do guia, Amor a que amava a estrela, uma fábula sobre amor além das fronteiras. Mamã Sofia, amor a vence o feitiço, perguntava, olhos grandes. Sofia, ajoelhada no tapete de palha trançada, respondia, sempre, filhota. Com coragem e um beijo. Ana observava, coração inchado como pão alentejano no forno, sentindo que seu amor se multiplicava em legados vivos. A família expandia-se. Eduardo, revitalizado, C.O. escreveu um prefácio para a segunda edição do guia, admitindo: eu guardava patrimónios de pedra, elas, de carne e osso. Visitas ao solar tornaram-se semanais, com jantares onde Margarida ensinava Maria a fazer pastéis de Santa Clara, mãos pequenas mergulhadas em massa folhada. Tomás, de volta de Lisboa com uma namorada ativista pelos direitos LGBTQ+, confessou: eu traí por medo de ser eu mesmo. Agora aprendo com vocês. A reconciliação culminou numa viagem familiar a Fátima, não por penitência, mas por gratidão, rezando não por perdão, mas por continuidade. Elementos culturais entrelaçavam-se ao romance como rendas em um vestido de noiva. Numa noite de lua nova, elas participaram de uma serenata privada no Largo da Portagem. Sofia, com viola de fado ao colo, cantou Saudades do Brasil adaptada para Saudades de Coimbra, voz rouca como o vento nas eólicas do Minho. Ana, ao seu lado, recitava versos de Sofia de Melbreiner. O mar é português, o amor é eterno. O público improvisado, estudantes e transeuntes, aplaudiu, jogando rosas como na ópera de São Carlos. Mas o drama não acabava, uma sombra de BKCH pairava. Clara, ainda lutando com demónios internos, revelou um segredo, um tumor no pulmão, diagnosticado durante o estresse do escândalo. Eu traí porque o tempo me escasseava, confessou num hospital com cheiro de desinfetante e flores de hospital. Ana e Sofia a visitaram, perdoando com abraços. Teu erro nos fortaleceu, agora deixa-nos de carregar. Clara juntou-se à rede de herdeiras em leito, ditando memórias de avós que amaram em silêncio nas beiras. O romance delas amadurecia em profundidade.
Numa escapada ao Douro, entre vinhedos escalonados como escadas para o céu, elas renovaram votos num mirador com vista para o rio serpenteante. Você é meu vinho, forte, doce, eterno, disse Ana, brindando com um copo de Toriga Nacional. Sofia riu, beijando-a sob o sol poente que tingia as uvas de rubi. E você, minha colheita, fruto de estações difíceis. Outono retornou, com vindimas simbólicas no Douro e folhas avermelhadas dançando no Mondego como confetes de uma romaria eterna. O guia, agora traduzido para inglês e espanhol, viajava o mundo, inspirando guias semelhantes em Barcelona e Lisboa, um legado que transcendia fronteiras, como os descobrimentos de Vasco da Gama. Ana e Sofia, mães e mentoras, abriram um ateliê na Baixa de Coimbra, oficina de memórias vivas, onde mulheres contavam histórias ancestrais, tecendo-as em livros artesanais com capas de cortiça da Serra de Leiria. Maria crescia como uma muda forte, frequentando a escola com um caderno cheio de mapas que misturavam história e fantasia. Quando crescer, vou ser exploradora como as mamãs, declarava, traçando rotas de conventos a castelos. A família Silva, outrora dividida como um pergaminho rasgado, unia-se em tapeçaria. Eduardo lia para Maria contos de D. Quixote em versão portuguesa. Margarida costurava fantasias para o Natal, com estrelas de Belém bordadas em fio de ouro. Tomás, com sua parceira, organizava debates sobre herança inclusiva na universidade. O fechamento veio numa noite de São Martinho, com magustos crepitando em fogueiras no chopal e o aroma de castanhas quentes misturando-se ao vinho novo. Ana e Sofia, de mãos dadas, subiram ao mirador do Penedo da Saudade, onde o panorama de Coimbra se desdobrava como um códice aberto, torres iluminadas, rio prateado e o céu cravejado de estrelas como as de um firmamento manuelino. Lembra o primeiro beijo na Sé Velha? Perguntou Sofia, voz suave como folhas caídas. Ana assentiu. E o último? Este, que sela tudo. Não houve BKCH final, em vez disso, um humanitarismo profundo, o amor como ponte sobre abismos, preservando não só pedras, mas espíritos. Eduardo, em sua última carta antes de uma viagem a Roma para congressos, escreveu: Vocês me ensinaram que o verdadeiro patrimônio é o que pulsa, erra, ama. Obrigado por salvar o nosso. Clara, em remissão graças a tratamentos e apoio, publicou suas memórias, Das Sombras para a Luz, uma traição redimida. Sob a lua, Ana e Sofia juraram que nosso amor seja o fado que Coimbra canta, melancólico, mas vitorioso. E o rio, testemunha eterna, murmurou de volta, carregando suas saudades para o mar, onde todos os legados se fundem. Fim.